Então, vamos lá, compartilhar tela. Pessoal, hoje a gente começa a falar sobre os herbicidas, tá? Então, a gente fez um caminho até agora de entender como uma planta daninha, entre aspas, pensa, né? Como que ela funciona, como que é o metabolismo. A gente viu um pouquinho da dinâmica de avaliação, de dimensionamento do problema da planta daninha numa propriedade. Não sei por que ele está saindo. Vamos lá. Tá. Enfim, a gente entra agora na aula de entendimento do herbicida dentro da planta daninha, tá? Então, a gente vai falar primeiro dele de uma forma geral, e aí na semana que vem ou na próxima a gente entra um pouquinho em mecanismos de ação, tá? Mas primeiro, gente, é importante vocês entenderem essa dinâmica que a gente vai falar de absorção, translocação e metabolismo, porque isso é realmente o diferencial para vocês como engenheiros agrônomos, tá? É lógico que entender dos mecanismos de ação também é legal, mas essa parte da aula de hoje que é um divisor de águas de uma maneira bem técnica para vocês, tá? Então, assim, gente, quando a gente fala de absorção de herbicida, o que vocês têm que ter em mente? A absorção de herbicida, o foco ou o alvo é a planta, sim, mas na planta é a folha, tá? Então, o órgão que vai fazer a absorção do herbicida é a folha. Então, o que vocês têm que primar no momento da aplicação de um herbicida? Que vocês têm que conseguir atingir o alvo de vocês, tá? E então, assim, o que pode potencializar ou atrapalhar essa ação, né? Então, aqui eu coloco para vocês, a interceptação da gota pela folha depende do quê? Das condições do ambiente, né? Então, assim, ter um entendimento desse herbicida, se ele funciona melhor com muita água, pouca água, de dia, de noite, quer dizer, tudo que pode interferir, né? O vento. O segundo ponto, a densidade de plantas daninhas. Então, assim, isso depende daquelas dimensões que vocês fizeram comigo em aula prática, né? Então, entender o quanto de planta daninha tem na tua área. A disposição das folhas, isso tem a ver com a época, né? O estágio da planta daninha. E o tamanho da superfície de contato, né? Isso tem a ver com a área foliar. Então, assim, o efeito no ambiente e na gota. Quanto maior a duração da gota aspergida, maior a chance da sua interceptação pela folha. Aí eu coloco ali, ó, o tempo de duração da gota, desde que sai do aspersor até a absorção foliar, é dependente das condições de ambiente. Eu estou colocando um exemplo para vocês ali, ó. Chuvas logo após a aplicação removem o herbicida das folhas, impedindo a sua absorção. Então, vamos pegar tópico por tópico. Quanto maior a duração da gota aspergida, maior a chance da sua interceptação. O que pode atrapalhar esse momento, gente, da gota sair da ponta do pulverizador e atingir a folha, tá? Se estiver ventando demais, o alvo que era uma planta que está abaixo do pulverizador, esse vento vai levar essa gota longe, tá? Então, eu já não consigo ter um dimensionamento que naquele metro quadrado caiu a quantidade de gotas que eu tinha previsto, tá? Por causa do vento. A segunda questão é, se tiver um tempo muito quente, muito provavelmente também boa parte dessa gota vai ser evaporada antes de conseguir chegar no alvo, tá? E isso seriam para condições, vamos dizer, de temperatura alta. O último exemplo que eu coloquei ali no quadro azul para vocês é um dos exemplos que a gente mais tem que tomar cuidado, que é as condições de chuva numa propriedade, né? Então, se tem chuva prevista, você tem que saber quanto tempo leva para esse herbicida ser absorvido pela folha, para que você não corra o risco de fazer a aplicação, em seguida chover e, teoricamente, né, essa água da chuva lavar esse herbicida da folha
e com isso você perde a aplicação, né, porque você não consegue fazer que o herbicida permaneça na folha, e também você aí pode começar a ocasionar problemas vinculados com, entre aspas, né, gente, intoxicação desse solo, porque você errou o alvo, mas para algum lugar esse herbicida vai, tá? Então, é bom vocês terem muito claro que o ambiente é protagonista nessa história junto com vocês, tá? Aí eu coloco para vocês assim, ó, existem 5 categorias de herbicidas quanto à capacidade de suportarem a reação, né, ou ação da chuva sem perderem a eficácia. Eu montei essa aula algum tempo atrás, pode ser que tenha atualização, mas eu acredito que ainda seja isso, tá? Então, a grande maioria dos herbicidas necessita de um longo período sem chuva para serem adequadamente absorvidos, enquanto alguns produtos apresentam absorção foliar maior e necessitam de curto período sem chuva para serem absorvidos e manterem a sua eficácia, tá? Você veja, gente, que o verbo que eu estou usando aí é adsorção com D e não absorção com B, tá? Então, isso quer dizer que, primeiramente, antes da absorção, o herbicida ele cria como se fosse um link, né? A distorção significa que ele está ligado quimicamente à folha, tá? Aí eu estou colocando alguns exemplos para vocês, né, de acordo com o que eu encontrei na literatura. Então, período de tempo sem chuva após aplicação. Então, por exemplo, se eu estiver fazendo uma aplicação, a dissecação com diquat e paraquat, e chover 30 minutos depois, eu não vou ter problema, tá? Porque ele é o tempo que leva para o produto ser absorvido. Agora, se eu estiver falando de inibidores SCase, ou que são exemplos aí, fomezafem e lactofen, se chover 1 hora depois, não tem problema. E assim por diante, né? Então, eu estou colocando ali outros exemplos para 2 horas, para 4, mas veja que lá nos 6 horas ou mais, tem um grupo maior de herbicidas, tá? Então, se chover com intervalo menor do que 6 horas, esses produtos serão lavados da folha, tá? E aí, gente, entra o papel dos adjuvantes e surfactantes, tá? Porque se eles conseguirem melhorar a adesão desse produto na folha por mais tempo, né, então seria o verbo que eu estou usando ali, aumenta a duração da gota, consequentemente vai favorecer a absorção foliar, tá? Então, um dos motivos de se usar adjuvantes é esse, né? A gente viu na fisiologia vegetal lá atrás que o uso de adjuvante ele ajuda, por exemplo, a quebrar a tensão superficial da água, mas existem muitos tipos de adjuvantes, tá? Era bem bacana que vocês dedicassem um tempo de vocês estudando isso, porque muito pouca gente entende de adjuvante. E existem muitos, eu acho que mais de 20 tipos de adjuvantes. E cada um tem uma função diferente, tá? Então, dependendo da condição climática ou do produto utilizado, eles podem melhorar a performance do produto, tá? E com isso eu garanti um resultado. Esse que são os óleos minerais? Óleos minerais, óleos vegetais, siliconados, tá? Beleza? Aí eu coloco para vocês ali, gente, a densidade de plantas daninhas, né? Então, as plantas daninhas modificam a arquitetura do dossel e de acordo com a sua densidade populacional, né? Então, assim, se eu vou ter mais ou menos plantas por metro quadrado. Então, grande densidade populacional dificulta o molhamento das folhas e prejudica a absorção e eficácia. Então, que situação que ele está dizendo ali, gente? Quando eu tenho um tapete de planta daninha na propriedade, tá? Então, tem muita planta daninha por metro quadrado e uma já está sobre a outra, tá? Por isso que ele coloca ali de sombreamento. Então, tem que pensar que se o meu alvo é a planta daninha e principalmente a folha da planta daninha, o herbicida tem que conseguir atingir essa folha, tá? Então, se eu tenho muita planta daninha, tanto em quantidade, e quanto maior o estádio dela, né, quanto mais avançada ela está, quer dizer, maior ela está, mais difícil é o herbicida funcionar, tá? Então, com densidade vegetal elevada, as plantas estiolam e reduzem a partição da matéria seca para as folhas, favorecendo o desenvolvimento das raízes, reduzindo a quantidade de produto que cada planta recebe e dificultando, por isso, o controle das mesmas, tá?
Então, esse último parágrafo faz uma relação para vocês da otimização da gota associada à fisiologia da planta, tá? Então, deixando claro que a planta daninha, ela tem as mesmas, como é que eu posso dizer para vocês? O mesmo instinto de sobrevivência de uma planta, tá? Então, ela vai tentar sobreviver de qualquer forma. Se elas estão sobrepostas, ela, por exemplo, pode ter uma ação de estiolar, né? Que é tentar lançar pelo menos parte de uma ramificação sobre a outra. E ela pode tentar compensar algum estresse via crescimento do sistema radicular. E aí, gente, se for uma planta daninha que ela se multiplica por bulbo, por exemplo, pode estar potencializando um problema na tua propriedade, tá? Aí o que acontece, gente? Existe um termo utilizado na nossa área chamado efeito guarda-chuva, tá? Então, imagine realmente um guarda-chuva aberto sobre uma área da tua propriedade, tá? Então, esse efeito guarda-chuva são o que as plantas mais altas fazem nas plantas mais rasteiras ou nas que estão emergindo mais tardiamente, tá? Então, o que acontece? As plantas que estão por cima, o herbicida vai conseguir atingir, e as que estão por baixo dessas plantas não. Então, você vai ter um controle efetivo só onde o herbicida atinge. Então, pode ser a justificativa de você precisar fazer mais de uma aplicação de herbicida, tá? Então, eu coloquei ali, favorece o efeito guarda-chuva, tendem a ser submetidas a um maior estresse ambiental por competição, e sob estresse as plantas produzem uma cutícula mais espessa, o que dificulta, então, a absorção, tá? Isso, se vocês lembrarem, a gente falou sobre isso até nas aulas de fitopatologia, que as plantas possuem um mecanismo de defesa, né, pré-formado e pós-formado. Normalmente, o que ativa isso nas plantas são a presença de patógenos, mas sobre deficiência hídrica, por exemplo, ela pode tentar fazer essa espessura da folha para não precisar fechar estômago, tá? E aí, quanto mais espessa tiver essa cutícula, quer dizer que mais cera ela vai ter, ou uma forma de gordura, né? E sobre essa condição, a água escorre, né? A água e o óleo não se misturam. E tem que pensar que, às vezes, os produtos, a própria composição do herbicida, ela é variada, né? Ela é uma emulsão, algumas vezes, uma emulsão também é uma forma oleosa, então já faz parte o adjuvante no meio dessa calda para fazer com que essa calda seja homogênea e então garantir que essa gota do herbicida permaneça na folha até ser absorvida é fundamental, tá? Aí eu coloquei no quadrinho azul ali para vocês, olha, operações mecânicas, como é o exemplo roçadas, para reduzir a densidade de plantas, acabam reduzindo a área de captação das gotas, que aliada ao estresse causado pelo corte, reduzirá a absorção. Porque assim, gente, lembra que na nossa última aula a gente falou sobre manejo integrado, né? Então, poderia ser imagine que você está com uma propriedade nessa condição de ter planta daninha já em nível mais elevado de estágio fenológico, e muita competição. Então, a gente sabe que usar herbicidas de maneira repetida, ainda mais no mesmo mecanismo de ação, passa a ser um problema. Então, poderia estar no nosso plano de manejo, fazer uma roçada primeiro para eliminar essas plantas daninhas muito altas, e aí depois entrar com herbicida. Então, o que, que o autor está alertando para vocês? Que isso pode até ser uma técnica ok, tá? Mas você vai ter que esperar a planta daninha emitir novas folhas para que você consiga fazer a aplicação do herbicida. Porque se o alvo é a folha, você tem que ter folha para que o produto seja absorvido, tá? Ficou clara essa condição, gente? Tá? Então, ele não está dizendo que é errado você fazer uma roçada, né? Ele está querendo dizer que você tem que se atentar que tem que ter folha, tá? Ou a gente precisaria fazer uma aplicação sequencial, tá? Então, quando a quantidade de planta daninha por metro quadrado ela é pequena, né?
o dossel se desenvolve acentuadamente e a distribuição das folhas é mais espalhada, com orientações mais horizontal, facilitando, então, o molhamento e, portanto, a absorção. Então, é lógico que nesse contexto da aula de hoje, nós não estamos nem falando lá em período crítico ou não, né, gente? Aqui eu acho que fica mais fácil para vocês começarem a desenhar isso na cabeça de vocês, imaginando uma área de dessecação, né? Num período aí entre safra, entre a colheita de uma cultura e pré-semeadura da outra, né? Eu acho que nesse momento é mais fácil vocês imaginarem dessa forma. Depois vocês pegam esse conhecimento e vão só multiplicando ele, tá? Então, assim, quanto menor o volume de planta daninha e quanto menor for a planta, mas tendo folhas é a condição ideal para que você tome a decisão da aplicação do herbicida. Tá? Aí eu coloco ali para vocês, disposição foliar. Então, as folhas dispostas na posição horizontal tendem a ser atingidas pelas gotas e retê-las com mais facilidade do que folhas dispostas no sentido vertical. Então, isso aí, gente, nós aprendemos em outras disciplinas, e até já falamos dela nessa disciplina, como arquitetura de folha, tá? E é lógico que uma folha que esteja mais deitada, mais horizontal, seja um alvo muito mais fácil do que uma planta que tenha as folhas mais eretas, tá? Ou com um ângulo menor entre a folha e o como, ou caule, tá? Então, a inclinação da folha, ela depende, logicamente, da espécie, da idade do vegetal, né, do estágio fenológico e da densidade, tá? Mas já fica mais uma dica para vocês, que é uma coisa que vocês têm que ter noção, até para no futuro vocês pensarem no volume de água que vocês vão usar para fazer a aplicação do herbicida, tá? Professora, eu tenho uma pergunta. Pode falar. Essa absorção que você fala pela folha, ela é feita pelos estômatos da folha? Como é que é? A gente já vai chegar lá. Você aguenta um pouquinho? Ah, sim, tá. Tá? Só um pouquinho. Então, essa primeira etapa é inclinação, tá? Então, eu coloco para vocês ali, ó. Plântulas de monocotiledôneas apresentam apresentam um tipo de disposição, né, com relação às folhas, e as dicotiledôneas já são mais horizontais, né? Então, isso, gente, já é uma característica genética do material, tá? Então, se eu perguntasse para vocês, entre monocotiledôneas e dicotiledôneas, qual delas são o alvo mais fácil para o herbicida? O que vocês me respondem? Folhas largas, dicotiledôneas. Isso, porque elas são mais horizontalizadas, tá? Agora, vocês fizeram uma avaliação de gabarito lá na fazenda, gente. Vocês viram que em algumas áreas elas estavam mais afastadas uma das outras, em outras elas estão mais próximas, tá? Agora, pense uma dicotiledônea sobre uma monocotiledônea, tá? Como vai ser difícil você controlar a mono, tá? Por arquitetura de folha, por sombreamento. Aí vamos lá, tá? Caminhando para a resposta do Pedro. Então, superfície da folha atingida pela gota, tá? Então, eu coloquei para vocês ali, ó. A absorção do herbicida pela região abaxial da folha, que é a parte de baixo, ela é maior do que pela parte adaxial, de cima das folhas. Porém, gente, quando a gente aplica o herbicida, qual que é a parte da folha que vai ter o contato imediato? É a parte de cima, tá? Para a gente atingir a parte de baixo da folha, uma das escolhas que vocês têm que fazer é um bico que consiga fazer isso, tá? Então, ele não vai fazer só a aplicação no sentido, assim, de você pensar no volume sendo espalhado pela folha. Ele tem que ter, por exemplo, um turbilhonamento que movimenta essas folhas durante a aplicação para que essas gotas consigam atingir ao máximo a parte de baixo da folha, ou adaxial, tá? Então, as características mais importantes que diferenciam essas duas partes das folhas são o quê? A espessura da cutícula e a quantidade de estômatos. Então, pegar o primeiro tópico, espessura da cutícula. Então, assim, gente, por que as folhas das plantas cultivadas, né, das culturas de interesse econômico, elas têm mais cutícula na parte de cima da folha do que na parte de baixo? Justamente por causa da transpiração, tá? Então, quanto menos espessa for a cutícula,
mais água essa planta vai transpirar, e o contrário é verdadeiro. Então, ela produz maior espessura em cima, e também tem a ver com a radiação, para essa folha não queimar, né? Então, ela acaba desenvolvendo essa cutícula mais espessa em cima, e também, de uma maneira muito inteligente, ela possui mais estômatos na parte de baixo da folha, tá? Que eles vão transpirar também, vão assimilar gás carbônico e vão sofrer menos impacto de estresse ambiental, tá? Então, eu coloquei ali para vocês, ó, o número de estômatos é maior na parte adaxial das folhas do que na abaxial, tá? Mas os esporos estomáticos somente são importantes na absorção de gases de herbicidas voláteis, tá? Ou produtos onde se adicionou surfactantes à base de silicone na cauda, tá? Então, assim, os estômatos absorvem, lembra que os estômatos, gente, o que é o estômato? Ele é uma porta de saída de água na forma de vapor de água e uma porta de entrada para CO2 na forma de gás, tá? Então, é isso que os estômatos conseguem fazer. Então, vamos entender assim, fica claro na cabeça de vocês que pelo estômato só passa gás? Então, é a água na forma de vapor e CO2 na forma de gás. Então, essa consideração ali, ela é muito real. Então, herbicida ser absorvido via estômato, ele tem que ser volátil. Ficou claro? Sim? Então, justamente isso que eu ia perguntar, professor, porque líquido não é absorvido assim através das folhas, né? Isso que eu Não, por perguntei isso que a pra você, gente... como é que ela é absorvida, né? Quando você aqui é a aplica o ponta do herbicida. iceberg ainda, tá? Aqui é a Ah, pontinha do iceberg, nós estamos caminhando, tá? então tá. Então, ficou clara essa condição? Ficou, Pedro? Sim, sim, professor. Tá? Então, assim, entenda por que ele não faz absorção de líquido, porque ele não tem essa habilidade. Então, ele pode fazer a absorção do herbicida? Pode. De que forma? Na forma de gás, tá? Porque se ele Ele demora aproveita. muito para fazer essa volatização, sendo que à noite ele fecha esses estômagos. É que você tem que pensar o seguinte, que nas plantas daninhas, eu também tenho plantas daninhas C3, C4 e CAN. E Ah, algumas delas, CAN, elas ficam com o estômago aberto durante a noite, é o contrário, sim, tá, tá? tá. Ele se Então, aproveita, professora, na hora da respiração, na hora que ela abrir, é assim? desculpa, falhou, você pode repetir? Ele aproveita, assim, por exemplo, na hora da respiração da planta, na hora que abre o estômago, daí o gás entra. É assim que a senhora está explicando? Na verdade é transpiração, né, Johnny? É transpiração o tema, Sim. Então, assim, a partir do momento que o estômago está aberto, o que você tem que imaginar? Que por ele está passando gás, tá? É Sim. CO2 entrando e vapor de água saindo. Então, nesse momento, se eu tiver herbicida na forma volátil, ele também consegue absorver, tá? Então, porém, a absorção de herbicidas pelas células guarda pode ser acentuada, o que explica em partes a maior absorção dos mesmos pela região abaxial da folha. Então, o que vocês têm que ter muito claro, gente? Vocês lembram da célula guarda, que ela é o que faz a abertura e o fechamento. Então, quando a gente fala em estômato, tá? As pessoas relacionam com o poro estomático, que é o buraco, tá? Então, com o poro estomático só vai passar herbicida na forma de gás, volátil, tá? Agora, a célula guarda, que é a parte vamos dizer assim, membranosa, que ela tem a possibilidade de abrir e fechar, ela sim tem uma constituição que consegue fazer a absorção. Deu para entender? E ali ela consegue sim trabalhar com a gota. Aí é bacana que eu tenha que eu aumente essa absorção com o uso aí de surfactantes, tá? Então, seguindo, tá? A presença de pelos, né, ou tricomas, é maior na superfície adaxial da folha, na maioria das espécies, mas a presença de pelos tem importância contraditória na retenção e na absorção de herbicidas pelas folhas. Então, quando que ele é positivo, né? Então, os pelos são extensões das células da epiderme e não são revestidos por camada de cera ou de cutícula,
podendo assim atuar como porta de entrada para os herbicidas. Então, numa planta que tem pilosidade, a gente viu algumas na fazenda, tá? Acho que vocês conseguiram prestar atenção nisso. Então, os pelos são uma forma importante de absorção, tá? E de maneira negativa, né? Então, se essa quantidade de pelo for muito densa, né, o molhamento da superfície foliar pode ser reduzido. Porque assim, gente, o que acontece? O pelo é uma das formas de absorção, não quer dizer que seja a mais efetiva ou a potencial, tá? Se eu tenho muitos pelos, a gota também pode parar sobre o pelo e não continuar descendo a absorção. E a quantidade que ele vai conseguir absorver daquela herbicida na gota é a parte da gota que está encostando nele, tá? Então, o pelo, ele tem as suas vantagens e as suas desvantagens, tá? Tem horas em que ele vai conseguir ajudar a assimilar, porque ele não tem cera nem cutícula, mas, por outro lado, se o volume de pelos for muito grande, ele pode não ser tão eficiente assim na absorção dessa gota de herbicida, tá? Então, ali eu estou colocando uma foto para vocês conseguirem visualizar isso, né? E embaixo eu estou colocando para vocês um exemplo de uma gota numa superfície de uma planta sem adjuvantes e do lado direito com adjuvante, tá? Então, a gota sem adjuvante, ó, é aquilo que eu falava para vocês, é como se os pelos estivessem segurando a gota, tá? Então, a parte que vai ser absorvida pelos pelos é só a parte que está encostando na gota, tá? Agora, quando a gente usa um adjuvante, a gente quebra essa superfície de contato. E aí a gota se espalha, que é o que vocês estão vendo na imagem à direita, tá? Então, além dos pelos, a gota consegue encostar na epiderme da folha. Beleza? Deu para entender? Então, seguindo, né? Então, superfícies pilosas precisam ser atingidas por gotas grandes, para que no impacto com os tricomas a gota seja subdividida e atinja a superfície foliar. E gotas pequenas não se rompem no impacto com esse tapete de pelos e ficam suspensas, dificultando então a sua absorção, tá? Aí eu coloco para vocês aqui, ó, fatores que afetam a absorção pelas folhas, né? Então, para que os herbicidas funcionem, eles precisam passar do meio externo da folha para o meio interno, né? Por quê, gente? Porque eles vão agir nas organelas celulares. Então, para que eles consigam passar do externo para o interno, quais são as barreiras que eles podem encontrar nesse caminho? A primeira delas, isso aqui tá em ordem de barreira mesmo, tá? Então, a primeira barreira que a gota tem é a cutícula, tá? Depois da cutícula vai ser a parede celular, dentro da parede celular o plasmalema e dentro, e assim mais profundamente, a membrana do cloroplasto, tá? E aí no futuro a gente vai estudar mecanismos de ação. Então aí vocês vão ver que eles têm poder de agir em pontos diferentes da célula vegetal, tá? Então eu tô colocando para vocês aí a primeira, que é a cutícula, tá? Então eu coloco ali, ó, a cutícula é o material que reveste as folhas dos vegetais e tem função de proteger o tecido foliar contra a desidratação, tá? Então vamos imaginar assim que as plantas não podem abrir mão desse artifício porque é um artifício de sobrevivência, né? A cutícula ela é constituída por substâncias lipofílicas, né? Então lipo aí gordura no exterior e gradativamente muda a composição para substâncias hidrofílicas no seu interior, tá? Então, quer dizer que ela vai ter mais gordura em cima e ao passo que essa camada vai ganhando profundidade para dentro da planta, ela vai ficando cada vez com menos gordura e mais hidrofílica mesmo, porque tem que imaginar que dentro da folha está circulando água, tá? Muita água, via xilema e floema. Então, eu coloco para vocês ali, ó. Então, no exterior da cutícula existem placas de ceras arranjadas como escamas de peixe, que cumprem a função de evitar a perda de água nas folhas, né? Imagina-se que quando a umidade relativa do ar é elevada, então o que é uma umidade alta? Acima de 75%, tá? As células da epiderme ficam túrgidas e as placas de cera se levantam, expondo então a parte mais hidrofílica da cutícula, tá?
Aí aqui, gente, eu trago fotos de microscopia eletrônica para vocês, para tentar ver. Ó, aqui embaixo está a legenda, tá? Então, na imagem A, o que nós estamos vendo? A superfície foliar de uma planta daninha, né? Aqui na parte B é uma vista geral da superfície abaxial. Na C, a superfície dos estômatos, então, recobertos, né? E na D, detalhes da cera nessa superfície adaxial, tá? Então, o que a gente está tratando nesses slides aqui, gente, são coisas que eu não consigo enxergar no campo na hora que eu estou tomando a decisão. Por isso que é importante esse estudo da literatura, para a gente saber que essas possibilidades existem e são reais, tá? E o quanto que elas vão atrapalhar a gente na tomada de decisão, tá? Seguindo ali então, né? Então aqui eu estou mostrando para vocês um gráfico que ele compara 3 plantas daninhas diferentes, tá? Com relação à quantidade de ceras que elas têm na cutícula, tá? Então vocês vejam que de planta daninha para planta daninha existe uma quantidade diferente. Então o que elas têm em comum é que elas possuem cera na cutícula, mas a quantidade de cera que elas produzem é diferente, tá? Tranquilo por enquanto, gente? Alguém me responde? Sim. Tranquilo. Tá, Tranquilo. eu tenho medo que caia a aula e eu não fique falando sozinho. Então, agora a gente começa a falar de um fator chamado de partição, gente, tá? E aí ele é representado nessa disciplina com a sigla P, tá? Então, a partição é uma característica físico-química que ela reflete como a molécula tem facilidade de se mover, né? Chamada, então, de se difundir por determinada substância. Então, os herbicidas têm uma capacidade de se diluírem tanto no meio hídrico como no lipofílico. Contudo, tendem a privilegiar um dos dois meios, dependendo, então, da sua solução, né? Do quanto solúvel ele é. E como que a gente estuda isso? Diante de um coeficiente de partição que analisa a relação octonal-água. E aí faz todo sentido todas as disciplinas de química que se estiveram com a Elaine, tá? Então, ver essa relação. Então, veja o seguinte, gente, começa falando de meio hídrico, então água com água mistura, aí vem do lipofílico, entendendo como que vai acontecer, então, essa diluição, tanto do herbicida na água, quanto da água na camada de cera, tá? E aí depois tem uma relação de álcool, tá? Então, herbicidas entendidos como hidrofílicos, tá? A sigla é essa, KOW. Então, herbicidas hidrofílicos são aqueles que têm o KOW, né? Ou octanol água. Então, aqui o water é de água, tá? Menor que 1. Tem maior facilidade de penetração pelas regiões polares, tais como as pectinas e a celulose, tá? Aí vocês podem perguntar, professora, mas aonde que está a pectina e a celulose que a gente não falou? Está dentro da constituição da epiderme da folha, gente, tá? Herbicidas mais lipofílicos, então que tem o KOW maior que 10, né? Eles têm mais facilidade de penetração pelas regiões apolares da cutícula, como cera e cutina, tá? Então, assim, gente, conhecendo a espécie celular, eu já sei se ela tem mais pectina e celulose ou mais cera e cutina, tá? Com base nessa informação, ela já é super importante para eu definir se eu vou escolher um herbicida hidrofílico ou um herbicida lipofílico, tá? Então, são características que eu tenho que buscar na literatura, em bulas, ou perguntar na hora que eu estou comprando o produto, para potencializar o uso na propriedade, tá? Então, seguindo para outras características, como temperatura e viscosidade, né? Então, o aumento da temperatura até certo ponto facilita a absorção de herbicidas por 2 motivos, né?
Por que ele coloca até certo ponto, gente? Porque é lógico que sob temperaturas extremas, a planta vai estressar e aí nada vai ser positivo, né? Mas temperaturas mais quentes comparadas com frescas ou frias, elas potencializam o metabolismo da planta, né? Então eu coloquei o número 1 ali, ó, porque a elevação da temperatura aumenta a energia cinética das moléculas. Lembra que a energia cinética é aquela energia de choque da molécula de água com outra, tá? Tornando-se então mais móveis e com maior movimento browniano, né? Então elas ficam mais agitadas. E o item 2, porque a elevação da temperatura reduz a viscosidade da cutícula, tá? Ela fica menos sólida, deixando então ela mais permeável. A palavra certa seria mais fluida, né? Mais derretida, vamos dizer, de uma maneira mais grotesca, tá? Porém, a elevação excessiva da temperatura é acompanhada de reduzida umidade relativa do ar, o que estimula a maior produção de cera na superfície da cutícula, dificultando então a absorção, tá? Além disso, baixa umidade relativa implica em menor duração da gota, porque ela vai evaporar antes de conseguir chegar na folha, então vai ser menor a absorção do herbicida, tá? Aí eu coloco aqui para vocês agora sobre a concentração desse herbicida, né? Então, teoricamente, quanto maior a concentração de herbicida na cauda de aplicação, maior será a diferença de concentração, né? Então, maior será o fluxo de difusão do herbicida através da cutícula. E como que eu determino essa concentração do herbicida, gente? É o volume de água que eu vou colocar dentro da mesma dose de herbicida. Então, se vocês olharem bulas, que foi um dos trabalhos que eu tinha pedido para vocês fazerem ao longo do semestre, para me entregar no segundo bimestre, né? Eu pedi para vocês fazerem uma análise de bulas e relação com plantas daninhas, enfim. Então, o porquê disso? Vocês vão ver que às vezes eu tenho um produto que ele é recomendado 1 litro por hectare, tá? Isso é a quantidade de produto que eu vou distribuir no hectare. Mas eu não vou distribuir esse produto sozinho, eu vou distribuir esse produto via água, né? E aí tem uma recomendação, por exemplo, de 150 até 300 litros, ou de 300 até 500 litros de água. Então, qual que é a diferença de usar mais ou menos água? Se eu tenho que usar o mesmo produto por hectare, é a concentração, tá? Então, estratégias para aumentar a concentração do herbicida na cauda envolvem a redução do volume, né, a ser aspergido, e a aplicação do produto com gotas pequenas, tá? Então, o volume de cauda vai ser a quantidade de água que você vai colocar no tanque, né? E as gotas pequenas vai depender da ponta que você vai escolher, tá? Então, essas estratégias têm mais chances de serem bem-sucedidas com herbicidas sistêmicos, já que os herbicidas de contato dependem de um bom molhamento da superfície para garantir a eficácia. Então, o que é a diferença entre um produto e outro, gente? O produto de contato, ele só vai matar a planta aonde ele encostar, tá? Então, eu preciso ter uma quantidade de gotas maior, tá? E as gotas com mais expressividade para conseguir atingir, então, a epiderme da folha, tá? Diferente dos sistêmicos, onde eu posso ter gotas menores, que elas podem atingir pontos diferentes da folha, mas como o produto é sistêmico, ele vai circular na folha. Então, eu consigo ter um efeito bacana, tá? Para frente, gente, nós vamos entender que essa sistemicidade também, para alguns herbicidas, ela é parcial, porque a sistemicidade diz como que esse herbicida vai circular. E normalmente ele vai pegar carona com xilema ou floema. Então, dificilmente são os herbicidas que circulam para cima e para baixo, quer dizer, via floema e xilema, tá? Alguns só vão matar dali, da onde alcançar para cima, tá? Então, é bom também vocês começarem a ter isso nessa formação aí na cabeça de vocês, tá? Daí eu coloco ali para vocês, então, o tamanho da molécula do herbicida. Quanto menor o tamanho das moléculas, maior a facilidade de movimentação pela cutícula e, portanto, maior a sua absorção. Então, veja, gente, que aí ele está falando do tamanho da molécula, tá? Isso não tem nada a ver com o tamanho de gota, tá? A molécula herbicida é a fórmula química dele. Então, quanto maior, mais ligações ela tiver, tem que pensar que tudo que é químico vai ser reação, tá?
Então, quanto maior a molécula química, maior o número de reações que ela vai ter para conseguir ser absorvido, tá? E o menor vai ser mais fácil, tá? Aí eu coloco para vocês ali, ó, espessura da gotícula e tortuosidade do caminho do herbicida, né? Então, a espessura da cutícula normalmente varia de 0,7 a 13,5 micrômetros, né? E os herbicidas entendidos como lipofílicos, que têm o KOW menor que 10, podem então ser absorvidos e aderidos à cutícula. Portanto, quanto maior a espessura da cutícula, maior a retenção na cutícula e menor a sua penetração, tá? Então, o que eu tenho que garantir? Que o produto penetre, tá? Então, atingir o alvo é um dos caminhos, tá? Mas não adianta ele parar na cutícula. O que importa para mim é o quanto que ele vai ser absorvido, tá? Então, coloco ali para vocês, olha, mais importante do que a espessura cuticular é o caminho que o herbicida irá percorrer para atravessar a cutícula, né? Então, é o que a literatura chama de tortuosidade. A tortuosidade do caminho depende da composição da cutícula. Com o crescimento vegetal, as folhas revestem a superfície foliar com camadas cerosas cada vez mais espessas e com mais substâncias lipofílicas para proteger a planta da desidratação. Então, quanto maior for a planta, mais cutícula ela vai ter, mais tortuoso é esse caminho, menos eficiente é o herbicida. E o contrário é verdadeiro. Quanto mais jovem for a plântula, melhor vai ser essa absorção, menos tortuosa, porque ela vai ter menos cera, tá, na cutícula. Por isso que normalmente é nos primeiros estágios que a gente deveria fazer esse controle, tá? Aí eu coloco ali para vocês. A absorção do herbicida geralmente é superior em folhas jovens do que em folhas velhas, tá? Então, por que acontece isso, gente? Porque as folhas mais velhas foram submetidas a uma maior diversidade do ambiente, então sofreram mais estresse durante a vida, e com isso elas já fizeram essa espessura da cutícula talvez até mais de uma vez, tá? Então ela tem essa composição mais complexa, aumentando então essa tortuosidade e dificultando a absorção do herbicida pela folha, tá? Então aí eu estou colocando um exemplo para vocês. Então, muitas gramíneas apresentam baixa deposição de cera sobre os seguintes locais: nervuras, células guarda, margens foliares, pelos e células buliformes, que são aquelas capazes de promover o enrolamento da folha em déficit hídrico, né? Então, assim, esses locais são preferenciais para a ação dos herbicidas aplicados foliarmente, né? Então, via absorção de folha, tá? Então, só para que vocês entendam que quando a gente fala de folha, ela não é uma coisa só, né? Então, quando eu considero nervura, quando eu considero célula guarda, quando eu considero margem, pelo, tudo está dentro da folha, tá? Então, para que vocês tenham ideias que a absorção vai estar acontecendo no mesmo local que a folha, mas com pontos distintos. Imagine que cada um desses itens é um arsenal diferente que a folha tem e que o herbicida, entre aspas, está usando como estratégia para conseguir entrar, tá? Aí eu coloco ali para vocês como curiosidade. Então, no período que antecede a aplicação, baixa luminosidade e alta umidade do solo favorecem o crescimento da folhagem, né? E reduzem a produção de cera cuticular, o que favorece o molhamento da planta e a absorção do herbicida, tá? Então, que condição que seria essa, gente, de baixa luminosidade, tá? Baixa luminosidade seriam períodos anoitecendo ou amanhecendo, e em alguns herbicidas também eles têm uma ação bem distinta quando você faz a aplicação à noite, tá? Ou sobre muita nebulosidade, que é um dia como está hoje, por exemplo, tá? Apesar que a gente tem bastante luz, mas é uma luz difusa, tá? Então, já na época de aplicação e após a mesma, ambientes com alta luminosidade e temperaturas elevadas, umidade do ar e do solo adequadas, favorecem a fotossíntese e garantem, então, a boa absorção e translocação dos herbicidas, né? Então, o que eu tenho que ter claro na nossa mente? Que a condição para absorção é uma, para aplicação é uma, e da absorção é outra, tá? Então, nessa condição desses dois slides que eu estou colocando para vocês, seria a gente fazer a aplicação de madrugada bem cedo, para ter essa condição de umidade do solo e de luminosidade, e aí quando o dia raiar de verdade, vai se abrir os estômatos,
vai se potencializar a fotossíntese, é um ambiente, é uma hora do dia onde a planta não vai estar estressada, e aí ela vai fazer uma translocação de herbicida muito mais eficiente, tá? Agora a gente começa a partir para a nossa segunda barreira, que é a parede celular, tá? Então, normalmente a parede celular ela é composta por hemicelulose, celulose, pectinas e proteínas, né? E lembrando que ela tem uma função de sustentação mecânica das células. Então, é ela que vai dar o formato, né, gente? Então, assim, ali eu coloquei em percentagem para vocês, para que vocês tenham essa noção de dureza, né? De quanto é firme essa parede celular. Aí eu coloco ali, elas têm de 1 a 3 micrômetros de espessura, ela é porosa e polar, né? Então, polar significa que ela tem boa afinidade pela água, e, portanto, não é considerada barreira muito importante para a absorção de herbicidas hidrofílicos, tá? Então, são aqueles que têm uma relação octanol-água muito boa e que ele vai ser absorvido com facilidade, tá? Então, a celulose com a hemicelulose vão funcionar como se fossem peneiras sobrepostas, quer dizer, uma sobre a outra, né? E que as malhas seriam de 3,5 a 5,2 nanômetros, tá? Então, o herbicida com grande tamanho molecular tem dificuldade de se difundir através da parede. Eles são como essas peneiras, né? Então, enquanto herbicidas com tamanho pequenos têm uma facilidade maior de se difundir. Então, o que seriam atalhos para esta peneira, né? Seriam os microcanais, chamados de plasmodesmas. Se vocês lembrarem, eles estão entre uma célula e outra. Desde lá, a gente aprendeu isso lá em fisiologia, quando a gente estudou as 3 rotas da água dentro da planta, né? Onde é um movimento simplasto, que acontece de célula por célula, acontece via plasmodesmas, tá? Então, esse seria um dos atalhos dos herbicidas, né? O que facilita intensamente a passagem dessas substâncias entre uma célula e outra, tá? Com o envelhecimento, as plantas formam ainda uma parede secundária, que pela sua composição e espessura vão oferecer maiores barreiras também aos herbicidas, né? O que vai incutir, então, numa dificuldade de controle. Então, novamente falando, que quanto mais velha a planta, mais difícil é o controle, tá? E a membrana celular acaba sendo, então, também chamada de plasmalema, né? Ela é a terceira barreira, né? Então, ela apresenta cerca de 10 nanômetros de espessura e tem a função de revestir as células. É formada por 2 camadas de fosfolipídios e por proteínas. Então, a gente sempre fala, desde lá da biologia celular, que a membrana celular ela tem dupla camada, né? Então, por isso que ali ele coloca 2 camadas de fosfolipídios. Então, a camada interna e a externa são hidrofílicas, né? Então, polares, enquanto a parte interna é lipídica, então, apolar. Então, o que isso tem a ver? Com a relação dela com a água, tá? Aí eu coloquei ali para vocês, olha, não há consenso se a penetração de herbicida pela plasmalema, né, pela membrana, ocorre pelo simples processo de difusão ou por carreadores específicos, né? Então, ainda não se tem informação com relação a isso. Para a gente poder relacionar isso com o dispêndio de energia, quer dizer, gasta energia ou não. Então, eu resgatei um slide lá da fisiologia vegetal para vocês, para que a gente tenha plena noção do que nós estamos falando, né? Então, o que seria um herbicida ser absorvido pela membrana por difusão? É essa primeira bolinha que está aqui, gente, tá? Então, aqui eu estou representando para vocês essa dupla camada, que é a membrana, né? Então, aqui a formação fosfolipídica, tá? E por difusão simples, quer dizer que essa molécula de herbicida cor-de-rosinha vai atingir a membrana, vai conseguir atravessar ela e vai passar para o outro lado, tá? Isso seria uma penetração por difusão. Por carreadores, seria por exemplo. Então, o que é um carregador específico? É uma proteína canal onde esse herbicida tem facilidade de passar. Entendam que por uma proteína canal ou carregadora, tá? Seriam formas muito mais rápidas de herbicida atingir a outra célula. Então, imagine que aqui tem uma célula e aqui tem outra, tá?
Então, esses são os caminhos que a água faz, que o nutriente faz, e que com certeza os herbicidas também fazem. O que a literatura não tem descrita é se é dessa forma ou dessas formas, tá? E aqui ele fala com relação ao dispêndio de energia, tá? Porque essas proteínas canais e carregadoras, elas funcionam em função de um gradiente de concentração. Então, não existe gasto de energia. O terceiro exemplo aqui, que é uma proteína chamada de bomba, ela vai contra um gradiente de concentração, então eu gasto energia. Então, a literatura ainda não tem descrita qual dessas formas é a real forma da penetração do herbicida. Sabe que ele penetra. Ficou claro isso para vocês, gente? Ficou. Sim? Então tá bom. Sim. Sim. Aí aqui eu estou citando um exemplo para vocês, tá? Então, inibidores de PSPS e de fotossistema 1 de auxina sintética, foi demonstrado que existem carregadores específicos para auxiliar essa passagem das moléculas pela membrana, da membrana para o interior, tá? Então, para esses herbicidas aqui, desse grupo, que a gente vai estudar no futuro bem próximo, descobriu-se que é essa forma aqui, ó, proteína carregadora, tá? Aí eu coloquei ali para vocês da membrana do cloroplasto, tá? Então, alguns herbicidas agem em locais situados dentro do cloroplasto e para poder agir, eles têm que atravessar, então, a dupla membrana, né, que o reveste. A membrana do cloroplasto apresenta uma composição semelhante à da plasmalema, né? Porém, ela é mais fluida devido à presença de ácidos insaturados, linolênico e linoleico. Desta forma, o principal processo envolvido na passagem desse herbicida através da membrana do cloroplasto é a difusão passiva, tá? Então, só vou voltar aqui, ó. Difusão passiva é essa daqui, tá? Ok. Então, ação dos adjuvantes e surfactantes na absorção, né? Então, eu coloco ali para vocês, olha. A água normalmente possui tensão superficial de 70 megapascal, tá? A maioria dos surfactantes reduz a tensão superficial da água para 30, 35. E alguns produtos à base de silicone conseguem reduzir até a 20 megapascal. Então, o que isso significa? Que permite que a gota consiga entrar nos estômatos, facilitando, então, a absorção do herbicida. Então, a gente falava lá atrás que dentro do poro estomático, eu não conseguia absorver herbicida só na forma de vapor de água. E por que é na forma de vapor de água, gente? Por causa do tamanho da molécula, tá? A molécula de água na forma de gás, ela é infinitamente menor do que a molécula de água no seu estado líquido, tá? Isso tem a ver com força de Van der Waals, entre outros, tá? Então, o que ele está colocando para nós aqui? Que se eu reduzir com um herbicida, com surfactante, que saia de 70 para 30, 35, não é um tamanho suficiente para que o poro estomático consiga fazer isso, tá? Mas se reduzir para 20 megapascal, ela já é uma gota tão pequena, tá? Que ela já se assemelha ao vapor, tá? Então, produtos à base de silicone podem promover uma absorção melhor de uma molécula herbicida em função do tamanho reduzido que ele consegue chegar ao tamanho da gota, tá? Então, facilita essa absorção, ou permite essa absorção, tá? Aí aqui eu peguei um encarte de um herbicida para tentar mostrar isso para vocês, porque eu achei dinâmico a forma deles mostrarem isso, tá? Então, aqui, gente, ele é um exemplo do Roundup e dos tipos de Roundup, o WG, tá? Que é aqueles grânulos. Então, o que é a vantagem que o Roundup WG foi lançado, né? É justamente o que ele está mostrando aqui para vocês. Então, aqui ele está mostrando o tecido foliar, né? Então, a primeira barreira lá, a cutícula, a segunda, a epiderme. E aqui em cima, então, o comportamento da gota de WG, né? Então, veja o quanto que ela se espalha na superfície da cutícula comparado com a gota de... Não precisa nem ser de outro produto, gente. Vocês podem... nem de outra empresa. Se vocês pegarem o Roundup original, ele já tem essa formação aqui, tá?
Então, se eu não misturar um adjuvante com ele para quebrar a tensão superficial da água para ela se espalhar, a gota vai ficar dessa forma, tá? Então, a gente já viu que o espalhamento da gota já é uma das vantagens do herbicida, que o herbicida precisa para ser absorvido, né? Então, veja aqui, ó, não sei se vocês conseguem enxergar as linhazinhas tracejadas, tá vendo as flechinhas que ele mostra aqui, ó? Ele tá mostrando, então, a absorção aqui através da cutícula, tá? Aqui é aquela tortuosidade que a literatura falava lá no passado para nós, tá? Então, veja que ele faz um caminho, espero que vocês estejam conseguindo ver esses pontilhados aqui, gente, tá? Até conseguir chegar na parte mais profunda, que é onde aqui ele coloca a ação do sal de amônio. O que isso quer dizer, gente? Sal de amônio é a parte do ingrediente ativo que realmente vai agir como herbicida. Aqui é o produto misturado com a gota. Então, aqui eu estou entendendo o produto como a cauda, né? Então, a gota conseguindo chegar na folha. Aqui eu já estou entendendo do produto conseguindo ser absorvido, tá? Veja que comparado a essa gota aqui, ó, como ela atinge uma superfície menor, a quantidade tracejada é menor também, tá? Então, aqui é a quantidade de produto que consegue ser absorvido pela folha versus a essa quantidade aqui, tá? E aí que ele vai conseguir entrar, ó, dentro da endoderme, floema, xilema, e aí, no caso do Roundup, ele vai agir pela tepease, né? Mas aí são cenas do próximo capítulo. Então, por enquanto, eu quero só que vocês foquem na quantidade de produto. Então, aqui, gente, eu estou dando um exemplo de uma formulação de um produto, tá? Mas isso aqui vale para qualquer linha de raciocínio de vocês em qualquer produto que vocês escolham, para vocês entenderem que esses pontos de permeabilidade precisam ser atingidos, né? Então, aí a quantidade de gota ou o formato da gota é fundamental para que essa absorção aconteça da melhor maneira possível, tá? Então, aqui, gente, ele demonstra aí um terceiro tipo de glifosato chamado de Roundup Ultra, né? Essa marca aqui é da Monsanto, onde ele demonstra a evolução da folha do glifosato em minutos, tá? Então, aqui, onde vocês estão vendo em vermelho, é onde a cromatografia conseguiu detectar a presença do ingrediente ativo do produto dentro da folha, tá? Então, veja a evolução de 15 minutos para meia hora e 60 minutos. Aqui é a parte de cima versus a parte de baixo da folha, tá? Então, veja o quanto que ela conseguiu absorver em 60 minutos comparado com a concorrência, tá? Então, se chover 15 minutos depois, o que o Roundup Ultra conseguiu ser absorvido, o que a concorrência conseguiu? Se chover meia hora depois, quais partes da planta conseguiram absorver e quais não, e a concorrência, e assim vice-versa, tá? Então, ali eu coloco um quadrinho para vocês de resumo, né? Então, resumo dos fatores que afetam, então, a absorção dos herbicidas. Dos fatores biológicos, que são aqueles que têm a ver com a planta, tá? Então, o tamanho e o formato foliar, a exposição e orientação da folha, a serosidade, a pilosidade, a idade e a taxa de crescimento, tá? Com relação ao ambiental, a chuva, ou quanto tempo depois vai chover, a umidade relativa do ar e a umidade do solo, e a temperatura do ar e do solo, tá? E os agronômicos seriam dose do produto, uso de adjuvantes, volume de cauda, colóides na água, concentração de água, tensão superficial da água, evaporação e volatização e posicionamento do herbicida no solo, se for o caso, por enquanto a gente está falando só da folha, né? E posição das plantas no dossel, para ter noção se vai ter efeito guarda-chuva ou não, tá? Então, com relação a essa parte aqui, gente, vocês têm alguma dúvida? Ficou claro? Ficou. Então, tá bom. Sim. Então, vamos partir para a absorção dos herbicidas pelo sistema radicular, tá? Então, aí o alvo já não são mais as folhas. Então, vejamos lá. Coloco para vocês, a absorção das raízes é mais fácil do que a absorção foliar. Então, por que ela é mais fácil, gente? Porque nas raízes eu não tenho presença de cutícula, tá? Para reduzir, então, o fluxo do herbicida.
tá? Porque, de certa forma, a raiz, como está no solo, ela sofre as intempéries climáticas de uma maneira muito subestimada, comparada com a folha, né? Que tem contato com o ar e com o solo o tempo todo. Porém, nem tudo são flores, né? Então, contudo, a interação do herbicida com o solo de forma mais intensa do que nas aplicações foliares, tá? Aí eu coloco para vocês ali, ó, gente. A absorção dos herbicidas do solo podem ocorrer em 2 etapas, tá? Então, na primeira, ela é entendida como uma fase de curta duração e está associada à saturação dos pontos de absorção da raiz, né? Ou seja, o herbicida se move no solo via fluxo de massa, junto com a movimentação de água no solo pelas raízes, tá? Então, assim, o herbicida presente na solução do solo está distribuído livremente pela parede celular, junto com a água que embebe a região do córtex da raiz. O que já tem que ficar claro para vocês, gente? Aqui, nós estamos pensando o herbicida na solução de solo, né? Quer dizer, tem que ter líquido nesse solo, esse solo tem que estar úmido, e ele está em contato com a raiz, e aquele caminho que a água faria para entrar dentro da planta, o herbicida também vai fazer. Só que lembrem, gente, que assim como a água, como os nutrientes, os herbicidas também são uma molécula química, e que eles podem ficar absorvidos no solo, tá? Então, entenda que aqui a gente tá entendendo o trajeto, mas tem os perigos, ou tem as perdas, tá? Então, aqui eu estou mostrando para vocês, de novo, lá, buscando da fisiologia, as formas em que essa água entra na planta e que as formas que o herbicida vai entrar também, tá? Então, seria a rota simplástica, a apoplástica e a transmembrana, tá? Aí, a segunda etapa, ela é considerada mais lenta que a primeira, né? Então, ela depende da taxa respiratória e decorrente da barreira de absorção do herbicida pelas raízes presentes na endoderme, chamada estrias de Caspary, tá? Então, se vocês lembrarem, gente, aqui, ó, a planta possui essas estrias de Caspary, que são células revestidas por uma camada de gordura. Então, até mesmo a água sozinha, via apoplasto e transmembrana, ela não consegue atravessar aqui. Ela depende da rota simplástica nessa etapa para conseguir passar via plasmodesmas para dentro, tá? Então, assim, essa etapa aqui, ela é entendida como mais rápida porque ela vai usar as 3 vias de comunicação da água. Mas quando chega aqui, ela fica mais lenta porque todo mundo precisa converter para a rota simplástica, tá? Então, eu coloco isso para vocês aqui, ó. As estrias de Caspary são isolantes lipofílicos que revestem a parede celular da endoderme. Assim, o herbicida e a água devem atravessar a membrana, né, via plasmodesmas, tá? Para conseguir atingir xilema e floema. Então, essa última etapa é afetada por fatores ambientais que interferem na transpiração da planta, tais como a temperatura, a umidade do ar e do solo, luz e abertura estomática, tá? Aí depende se a planta é C3, vai ser 4 ou CAN, né? Então, quando que ela vai fazer a abertura dos estômatos? Lembra que se o dia estiver muito quente, a planta pode fechar o estômago durante alguns momentos do dia para evitar uma transpiração muito elevada. Então, assim, todos os ambientes externos aí começam a ter efeito, tá? Aí eu coloquei um exemplo para vocês nessa tabela ali, tá? Então, a gente está comparando a absorção do herbicida chamada metribuzin, usado no trigo, tá? Eu coloco ele em 3 temperaturas, 10, 15 e 20 graus. E aí ele mede a relação da absorção de água e da absorção do herbicida, tá? Então, a 10 graus eu consigo absorver 15,7 ml de água e dentro disso 2,6 de herbicida. A 15 graus, 32 de água e 8,3 de herbicida. E a 20 graus, 80 de água e 11,7 de herbicida, tá? Então, o que mostra para vocês, gente? A gente já tinha falado disso num slide anterior lá, que temperaturas em volta de 20 graus, a otimização do herbicida ela é muito melhor, né? A absorção dele. E aqui ele está mostrando para vocês que quanto mais fria a temperatura,
menor vai ser a absorção do produto, tá? Então, pensa 5 graus seria menos da metade disso daqui, tá? Então, a planta continua absorvendo a água, mas ela já não é uma boa carreadora do nutriente em função da temperatura, do herbicida, perdão, tá? Então, sob baixas temperaturas, as plântulas que crescem em baixas temperaturas absorvem mais herbicida no solo, devido ao menor desenvolvimento da sua cutícula de sua composição. Elas demoram mais para se desenvolver, ficando mais tempo expostas ao solo tratado. E sob baixas temperaturas, a decomposição do herbicida é menor, o que intensifica, então, o seu efeito, tá? Sob altas temperaturas, as plântulas ficam expostas aos herbicidas, a temperatura alta contribui para maior difusão, o que ajuda, então, a sua absorção e, consequentemente, o seu efeito, tá? Aí eu coloco ali para vocês, ó, gente, adsorção com D de dado, né, significa adesão dos produtos, né? Então, aderido não quer dizer absorvido. Absorvido é que conseguiu ultrapassar e entrou. A adsorção é que está grudado na face externa, tá? Então, a adsorção dos produtos aos coloides de solo determina a quantidade disponível de solução de solo e ela é determinada por características físico-químicas desses herbicidas, né? Então, os herbicidas lipofílicos, que tem o KOH menor que 10, o coeficiente de adsorção ele é positivamente relacionado com o KOH das moléculas, né? Então, quanto maior o KOH, maior será a adsorção dos coloides do solo e menor a disponibilidade para absorção. Então, é o que eu falava para vocês anteriormente. Se a gente imagina que o herbicida está dentro da solução do solo, da parte líquida, e esse líquido está encostando na raiz, o herbicida vai ser absorvido, tá? Mas se o herbicida se liga às moléculas de solo, por reação química, e aí ele está relacionando com o KOH, tá? Aí esse herbicida vai ficar adsorvido nas partículas do solo e não consegue ser absorvido pela raiz, mesmo estando no solo, tá? Então, eu coloco para vocês ali, ó, a absorção dos herbicidas pelas raízes é caracterizada por uma fase inicial de elevada taxa de penetração, né, que seria durante os 30 primeiros minutos até 2 horas, seguida, então, por uma fase mais lenta, tá? Então, que daí seria das estrias de caspa ali para frente, tá? Aí eu coloquei um exemplo para vocês ali, o herbicida 2,4-D, a taxa de absorção aumenta rapidamente logo após a aplicação e depois ela decresce até se tornar nula, tá? Passando em seguida para negativa. O que isso quer dizer, gente? Que eu posso perder herbicida de dentro da planta para fora dela por um processo chamado de exsudação, tá? Então eu tenho que potencializar essa hora inicial aí da absorção do herbicida, tá? E aí, então, falaremos um pouquinho da penetração pelo caule, tá? Gente, vocês querem dar um intervalo? Querem parar 15 minutos? Até pode ser, professor, colocar o celular para carregar aqui um pouquinho e eu tentei no computador aqui, também tá travando, Então, não sai o som. Então tá, gente, eu vou interromper aqui, para mim são 9h45, 10 horas a gente volta, pode ser? Pode ser. Então, Beleza. tá bom. Eu só vou interromper a gravação e daí depois eu retomo, tá?